Bem-vindos a mais um vídeo do channel. E hoje a gente vai falar do nosso desenho. Sim, o nosso desenho do esquilo que vocês tanto pediram para fazer o realismo. Então, hoje a gente vai trazer ele. O nosso desenho do realismo, eu já tinha feito o esboço, então a gente começa com as camadas de cor. Se você não sabe o que é camada de cor, nada mais é que uma sobreposição de cores. Ou seja, onde você começa da cor mais clara e em seguida você vai para a cor mais escura, tá? Sempre fazendo essa sobreposição de cores. No olho desse esquilinho, eu acabei utilizando não o preto só. Eu utilizei o cinza e também o lápis azul. O azul foi para dar o brilho, tá bom? Como você pode estar observando, essa parte aí da frente dele, onde fica o rosto, eu utilizei o bege como primeira camada e misturei com o marrom claro. O marrom claro por quê? Porque a partir do marrom claro a gente consegue ir para outras tonalidades, como o marrom escuro e também o preto. Lembrando, você nunca pode sair de uma cor e ir direto para outra. Você sempre vai subindo a escala dos tons. É sempre assim que você faz um realismo legal, que vai te dar um resultado bem bacana no final, tá bom? Então, só recapitulando, eu comecei com bege, fui para o marrom claro, depois eu fui para o marrom escuro e finalizei com lápis preto. Sim, lápis preto. Você não pode ter medo de utilizar o lápis preto, tá? Você não pode ter medo. O motivo é que o preto ele dá o tchan no seu desenho. Então sempre utilize ele na hora que você for desenhar e não descarte esse lápis, porque ele é mais poderoso do que qualquer outro, tá? Aí em cima a gente já separa as regiões de luz no nosso esquilo. A luz no nosso esquilo, como você pode observar, ela é em todo ele. Ela não tem uma luz direcionada de fato, então eu acabei excluindo essa noção de luz no nosso desenho. Eu apenas fiz as sombras dele mesmo, que normalmente fica embaixo do braço, tá bom? Então aí a gente vai dando os detalhes, todos minuciosos, tá? Como que eu vou fazer o pelo desse bichinho? Como que a gente tá fazendo? O pelo desse bichinho são pelos bem curtos e bem pequenos. Ou seja, diferente dos cachorros que eu faço, o pelo ele é mais delicado. Sendo mais delicado, a chance de errar é um pouquinho maior. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Faça traços curtos, não traços longos. Traços curtos. Eu aposto que você que está vendo esse vídeo deve estar desenhando junto e também fazendo esse esquilo. E eu acho isso muito legal, muito da hora. Então, se você estiver fazendo, já manda uma foto lá pra mim lá no meu Instagram. O link tá aqui embaixo na descrição. Manda pra mim que eu vou te ajudar e vou analisar pra ver o que você tá fazendo de errado e o que você tá fazendo de certo. Aí, como você pode ter observado, eu utilizei também o lápis cinza. Sim, o lápis cinza no meu caso é o grafite. Você pode usar o grafite ou cinza de lápis de cor também, não importa. O importante é o resultado final. Então, o lápis cinza eu utilizei para dar aquele aspecto de pelo envelhecido. E também nos pelos com sombra. Por quê? Porque o pelo branco, você só pode usar duas tonalidades além do branco. Desculpa, 3 tonalidades. O bege, o cinza e o azul. O azul porque normalmente a mistura do cinza com o azul, porque dá aquela noção de pelo na sombra mesmo, tá? Se você pegar uma imagem, você vai observar isso. Já o bege é uma mistura de cores. Normalmente, quando o animal ele tem o pelo branco e está sujo, ele tem duas opções. Ou ele vai para o tom preto, né, que é o sujo mais cinza, ou ele vai para o tom amarelo, que é aquele sujo meio envelhecido. Então, ele só tem essas duas opções. As regiões de sombra, mais uma vez, eu jogo marrom para misturar as cores. Como que se mistura as cores no seu desenho? Simples. Você mistura com formatos circulares e nunca com linhas retas. Por quê? Porque com formatos circulares você consegue misturar melhor as camadas. Detalhe, nesse desenho eu utilizei tanto o lápis de ponta dura, que foram os Ecolápis, quanto os lápis de ponta macia, que foram os da Prismacolor. Se você não tem Prismacolor, tudo bem, não precisa, é só comprar um Super Soft e tudo mais, tá? Se você tiver aquarela, pode usar também, não tem problema. Olha que legal, estou utilizando laranja. Você fala, nossa, mas laranja, o que laranja tem a ver? O laranja, ele dá um aspecto de queimado no seu desenho.
principalmente juntado com bege, tá? E esse desenho eu não pintei. Eu falei lá nos stories do Instagram que eu iria pintar, utilizar tinta, mas eu acabei não utilizando. Por quê? Porque nesse desenho eu preferi passar ele primeiro com lápis para vocês verem como fica. E depois eu faço um vídeo jogando tinta nele para fazer o fundo. Aí vocês podem desenhar junto também, pintar junto e ver como fica o resultado. Agora nesse desenho eu já comecei a pintar a nossa fruta. A fruta no caso ela vai ser de tom vermelho porque eu quero dar um tchan nele, deixar ele mais quente possível. Olha a minha gata aí, nossa. A minha gata atrapalhou demais, ela começou a mexer na câmera, ela me arranhou, vocês acreditam? Me arranhou, me deixou maior mordida, mas enfim. Aí a gente já tá pintando a nossa fruta, e a fruta eu utilizei três tons diferentes. Utilizei o vermelho, o marrom e também o vermelho claro, que no caso se você não tiver, pode utilizar o rosa mesmo. Por quê? Eu primeiro passei o marrom claro, tá? Marrom claro, bem suave em volta dele, para dar um aspecto 3D. No colorido a gente não tem opção de, igual no grafite, de ficar usando tonalidades diferentes de grafite. Aqui a gente tem que usar as cores mesmo para fazer o 3D. Então eu utilizei o marrom claro e passei o vermelho por cima para dar essa tonalidade. Deixei o branquinho sem pintar, tá bom? Os pelos brancos, como você tá vendo, é só grafite, lápis azul e também um pouquinho de bege, como eu falei antes. Então essa barriguinha dele foi feito toda assim. Inclusive vocês falaram uns nomes bem legais e eu acabei escolhendo um deles. E eu vou falar no final desse vídeo. Então, as mãozinhas dele também foram feitas com rosa e marrom. No caso eu utilizei um marrom bem escuro, marrom mais escuro que eu tinha, junto com o marrom claro, tá bom? O grafite ele é muito importante nesse desenho. Quanto mais pelo branco tiver, mais grafite você vai utilizar também. O rabo, olha que legal. O rabo eu já comecei a utilizar o verde, tá? Existem dois verdes que eu acabei utilizando, o verde escuro e também o verde musgo. O verde musgo é muito interessante porque é uma cor versátil. Você pode utilizar ele em vários tons de desenho. Tanto em animais pretos, animais brancos, animais... Técnica onde você encosta o papel na folha e puxa várias vezes para fora. E se você quiser que eu jogue tinta nesse desenho para fazer o fundo, comenta aí embaixo, eu quero. Se não, eu não vou fazer, eu vou deixar ele assim, porque já tá bem bonito na verdade, tá bom? Outras coisas que eu posso salientar sobre esse desenho. É um desenho desafiador e um pouco difícil pela quantidade de detalhes que ele tem, principalmente de pelos. Então, para um primeiro desenho, é muito desafiador você fazer. Se você não está acostumado a fazer animais, é desafiador mesmo, tá bom? Mas a gente vive no risco, né? Então, custa nada você tentar e arriscar também. A gente sempre desenha os pelos, tá? Você não pode utilizar branquinho, muito menos caneta gel nos pelos. Eu sou totalmente contra isso, porque óbvio, o resultado não fica legal e ainda por cima estraga o seu desenho. Então esquece de usar branquinho ou caneta gel. Se for utilizar alguma coisa para fazer os pelos e deixar eles brancos, usa mesmo o estilete, tá bom? Use o estilete porque o estilete ele é bem melhor do que isso. Mais uma vez, o grafite salvando no nosso desenho, porque, meu Deus, eu utilizo bastante grafite. E o grafite não precisa ser um grafite caro não, tá? Pode usar um lápis escolar, que ele resolve bastante o seu desenho. E aí, galera, eu quero saber de uma coisa sobre vocês. Se tá gostando desse conteúdo, se quiser mais conteúdos assim, comenta aí embaixo qual o próximo vídeo que você quer. Comenta aí embaixo um conteúdo que você queira que eu mostre aqui. E o conteúdo mais curtido, eu vou fazer o vídeo ainda essa semana, tá bom? Inclusive o próximo vídeo eu já vou dar um spoilerzinho, porque a gente tá em época de crise e tá difícil. Vai ser como fazer papel. Vou fazer vários tipos de papéis, principalmente os papéis caros que você vê por aí, que você não precisa gastar tanto para fazer isso. Você vai precisar só dos papéis que você joga fora. Então não joga fora seus papéis que você tem em casa, que a gente vai utilizar no próximo vídeo e vocês vão gostar bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber mais vídeos e também me segue lá no Instagram. No Instagram todo dia eu tô postando
videoaulas e explicando mais detalhado sobre para vocês. E também agora eu tô fazendo aula, sim, 3 vezes por semana, na terça, quinta e sábado, às 8 horas da noite. Eu tô dando aula todas as semanas para vocês. Aulas de animais, tá? Aulas para você aprender a desenhar um bichão desse, por exemplo. Então, não perca, vai ser muito legal. Inclusive hoje tem. Então, vamos voltar ao desenho. Chega de merchan. Aí a gente já tá fazendo a nossa frutinha, que inclusive eu tentei fazer uma cereja, tá? Eu sei que cereja não é assim, mas eu tentei fazer uma cereja, ficou bem legalzinho. E a base foi a mesma. A do caule eu usei a base rosa pra fazer, tá? Porque eu queria ela um pouquinho mais rosada. E em seguida eu passei o marrom claro. Já a frutinha foi totalmente vermelho e marrom, igual eu fiz antes. E para finalizar, utilizando o grafite para mostrar como que ficaria o nosso desenho com um pouquinho envelhecido. E aí, tá gostando? Tá ficando bem legal esse desenho. Inclusive eu vou postar hoje a foto dele para você dar o resultado final. E esse é o resultado do nosso bichano. O nome que vocês deram, o mais votado, foi Alfredo. Sim, Alfredo. Então, esse é o nosso Alfredo. Lindão, bonitão. E o resultado ficou bem show, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Se inscreve aí embaixo, o link tá aí embaixo. E também me segue lá no Instagram, para também ver um pouquinho dessa arte e acompanhar nossas aulas. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!